Capítulo 34. A verdade, a verdadeira educação. A verdadeira educação é um preparo missionário. Todo filho e filha de Deus é chamado a ser missionário. Somos chamados ao serviço de Deus e de nosso semelhante, e habilitar-nos para essa obra deve ser o objetivo de nossa educação. Preparar para o serviço. Esse objetivo deve ser conservado constantemente em vista pelos pais e mestres cristãos. Não sabemos em que atividade nossos filhos irão servir. Poderão passar a vida no círculo do lar. Pode empenhar-se nas carreiras comuns da vida, ou ir como ensinadores de evangelho para terras pagãs. Todos serão, entretanto, semelhantemente chamados a ser missionários de Deus, ministro da misericórdia ao mundo. As crianças e os jovens, com seus talentos novos, sua energia e ânimo, suas vivas suscetibilidade, são amados por Deus, e Ele deseja colocá-los em harmonia com os agentes divinos. É preciso que obtenham educação que os auxilie e pôr-se ao lado de Cristo, em desinteressado serviço de todos os seus filhos até o fim dos tempos, da mesma forma que de seu primeiro discípulo. Cristo disse: assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviarei ao mundo. João 17:18. Para que sejam representantes de Deus, para revelar-se seu espírito, manifestar seu caráter e fazer sua obra. Nossos filhos estão, por assim dizer, na encruzilhada dos caminhos de todos os lados. Os encantamentos do mundo ao interesse e a condescendência consigo mesmo, os atraentes da vereda estabelecida para os remidos do Senhor. Se a vida deles é bênção ou maldição, depende da escolha que fizerem. Transbordando de energia, ansiosos de provar suas aptidões, ainda não experimentadas, eles precisam dar vazão à sua exuberância de vida. Eles serão ativos ou para o bem ou para o mal. A palavra de Deus não reprime a atividade, mas o guia retamente. Deus não pede aos jovens que tenham menos inspirações, os elementos do caráter de tornaram o ser humano verdadeiramente bem-sucedido e honrando na sociedade. O irreprimível desejo de alguns bem maior, a indomável vontade e tenaz aplicação e perseverança incansável. Não devem ser desanimados pela graça de Deus. Deve ser dirigido para a consecução do objetivo tão mais elevado que meros interesses egoístas e mundanos, quanto os seus são mais alto do que a terra. Cabe a nós, como pais e como cristãos, orientar nossos filhos da direção correta. Eles devem ser cuidadosos, sabia e eternamente guiados à vereda do serviço cristão. Temos para com Deus o solene compromisso de criar nossos filhos para a sua obra, circundá-los de influência que os induzam a escolher uma vida de serviço e dar-lhe a devido preparo. E eis nosso primeiro dever. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de que não perecemos, mas tivemos a vida eterna. João 3,16. Cristo nos amou e se entregou por nós. Efésios 5, verso 2. Se amamos, havemos ter
disposição de doar, não para ser servido, mas para servir. Mateus 20, verso 28. Essa é a grande lição que temos de aprender e ensinar, que os jovens sejam impressionados com a ideia de que não pertencem a si mesmos, pertencem a Cristo, são a aquisição de seu sangue, reivindicação de seu amor. Vivem porque eles o guardam com seu poder, seu tempo, sua força e sua aptidão pertencem a ele para serem desenvolvidos, exercitados e empregados para ele. Depois dos seres angelicais, a família formada à imagem de Deus é a mais nobre de suas obras. Ele deseja que ela se torne tudo quanto lhe tem tornado possível ser e que seus integrantes façam o melhor que possam com as faculdades de que os adotou. A vida é misteriosa e sagrada. É a manifestação do próprio Deus, fonte de toda a vida. Preciosas são as oportunidades que ela contém e devem ser zelosamente aproveitadas. Uma vez perdidas, desaparecem para sempre. Deus põe diante de nós a eternidade com suas realidades solenes e concede-nos a posse de temas imortais, imperatives, internas, com suas realidades solenes, de temas imortais e imperecíveis. Apresenta uma verdade valiosa e enobrecedora, a fim de que avancemos numa vereda segura e certa, na realização de um objetivo merecedor de fervoroso empenho de todas as nossas faculdades. Deus olha ao interior da pequenina semente que Ele mesmo criou e nela vê encoberta a bela flor, arbusto ou grande ou frondosa árvore. Assim Ele vê as possibilidades em toda criatura humana. Estamos aqui para determinados fins. Deus nos deu o plano que tem para a nossa vida e deseja que alcancemos a mais alto padrão de desenvolvimento. Ele deseja que cresçamos constantemente em santidade, felicidade, utilidade. Todos têm aptidões que ele deve ser ensinado, considerar sagrado, dons e apreciar como dotes do Senhor. Empregar devidamente, ele deseja que o jovem cultive todas as faculdades de seu ser, exercitando ativamente cada uma delas. Deseja que desfrutem tudo que é útil e precioso, e nesta vida que sejam bons e façam o bem, depositando um tesouro celestial para a vida futura. Devem ter a ambição de ser excelente em tudo que é útil, elevando e nobre, que ele contemple a Cristo como modelo segundo o qual devem ser moldados, a santa ambição que ele revelou em sua vida. Eles devem nutrir a ambição de tornar o mundo melhor por ele e nele terem vivido, tal a obra a que são chamados. Amplo fundamento. A mais elevada de todas as ciências e a de salvar pessoas, a maior obra, o que pode aspirar os seres humanos é a de atrair as pessoas do pecado para a santidade, para a realização desta obra. É precioso que seja lançado sólidos fundamento. É necessária uma educação adequada, que exigirá dos pais e mestres tanta reflexão e esforço como não requer a mera instrução. É requerido algo mais além da cultura, do intelecto. A educação não será completa a menos que o corpo e a mente e o coração sejam igualmente educados. O caráter deve receber a devida disciplina para seu inteiro
e mais elevado desenvolvimento, e toda a faculdade da mente e do corpo deve ser desenvolvida e devidamente exercitada. É um dever cultivar e exercitar toda aptidão que nos torne mais eficiente como obreiro de Deus. A verdadeira educação inclui todo o ser. Ela ensina o devido emprego do próprio eu. Habilita-nos a fazer o melhor uso do cérebro, dos ossos e músculos, do corpo, da mente e do coração. A faculdade do espírito são os mais elevados. Potência, elas têm que governar o reino do corpo. Os apetites e paixões naturais devem ser sujeitos ao domínio da consciência e das afeições espirituais. Cristo está à frente da humanidade e seu desígnio é em conduzir-nos em seu serviço às elevadas e santas veredas da pureza, mediante a assombrosa atuação de sua graça. Temos que nos tornar completos nele. Jesus adquiriu sua educação no lar. A mãe foi sua primeira professora humana. De seus lábios e dos rolos dos profetas, ele aprendeu as coisas celestiais. Viveu numa casa de camponeses e fiel e alegremente desempenhou sua parte nas responsabilidades domésticas. Aquele que tinha sido o comandante dos céus era agora servo voluntário. Filho amoroso, obediente, aprendeu o ofício, trabalhava com suas próprias mãos na carpintaria. Com José, nos trajes de um operário comum, caminhava pelas ruas da pequena cidade, indo para o seu humilde serviço e de volta. O povo daquela época avaliava as coisas pela aparência exterior, na medida em que a religião havia declinado em poder, havia crescido em polpa os educadores e então buscavam impor respeito, mediante exibição e ostentação. A vida de Jesus apresentava um flagrante contraste. Com tudo isso, ela demonstrava a falta de valor daquilo que os homens consideravam ser as coisas essenciais da vida. A escola de seu tempo, com sua maneira de engrandecer coisa insignificante, amesquinhar os grandes, ele não as procurou. Sua educação foi recebida das fontes indicadas pelo céu, de trabalho útil e estudo das escrituras, da natureza e das experiências da vida. Os compêndios divinos cheios de instruções para todos quantos nele, porém, mãos voluntárias, olhos atentos e coração receptivo. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2, verso 40. Assim, preparando, saiu para a sua missão, exercendo sobre as pessoas, em todos os momentos de seu contato com elas, uma influência que beneficiava, um poder que transformava, influência e poder que o mundo jamais havia testemunhado. O lar é a primeira escola da criança e é nele que se devem lançar as bases para uma vida de serviço, e esses princípios não devem ser ensinados meramente teoria, deve orientar toda a educação da vida. Desde bem cedo deve ser ministrada à criança a lição da prestimosidade, logo que suas forças e faculdade de raciocínio estejam suficientemente desenvolvidas, devem ser ofiados e ela deveres desempenhar em casa. A criança precisa ser incentivada a tentar auxiliar o pai e a mãe, motivada a ser abnegada e dominar a si mesmo, e colocar
a felicidade e o bem-estar dos outros, acima dos seus, e esta atenta oportunidade de animar e ajudar os irmãos ou companheiros e a mostrar bondade para com os idosos, os doentes e os desafortunados, quanto mais profundamente o espírito de verdadeiro serviço permear ao lar, tanto mais profundamente ele se desenvolverá na vida das crianças. Elas encontrarão prazer em servir e sacrificar pelo bem dos outros. A obra da escola. A educação doméstica deve ser seguida pela obra da escola. O desenvolvimento de todo ser, físico, mental, espiritual, e o ensino do serviço e sacrifício deve ser constantemente conservados em vista, acima de qualquer outro meio, o serviço feito por amor a Cristo. Mas pequeninas coisas da vida diária têm o poder de moldar o caráter e orientar a vida, sentindo do serviço desinteressado, despertar esse espírito, incentivá-lo, orientá-lo devidamente. Eis a obra dos pais e professores. Não lhe poderia ser confiada a tarefa mais importante. Disposição de servir é o que reina no céu. O anjo hão de cooperar com todo o esforço feito no intuito de a desenvolver ou incentivar. Essa educação deve fundamentar-se na palavra de Deus, somente nela são apresentados seus princípios em toda a sua plenitude. A Bíblia deve de ser tomada como fundamento do estudo e do ensino, e conhecimento essencial, e o conhecimento de Deus e daquele que ele enviou. Toda criança, todo jovem deve conhecer a si mesmo. Convém que compreendam a habitação física, o corpo que Deus deu-lhe, e lei mediante as quais se mantém com saúde. Todos devem ter base sólida nos ramos comuns da educação a ser exercitados, em tarefas que os homens, mulheres, de habilidade prática, aptos para os deveres da vida diária. A isso deve ser acrescentado conhecimento, experiências, prática e vários ramos de trabalho missionário. Aprender ensinando. Que os jovens avancem tão rapidamente e cheguem tão longe em adquirir conhecimento quanto lhes seja possível, seja seu campo de estudo tão vasto quanto suas faculdades puderem abranger. E à medida que aprendam, vão eles comunicando seus conhecimentos, e assim que a mente adquirirá disciplina e vigor, e o emprego que eles fazem de seus conhecimentos, que determina o valor de sua educação, gastar longo tempo em estudo, sem esforço nenhum para comunicar o que se adquire, demonstra ser muitas vezes um prejuízo em vez de um auxílio ao real desenvolvimento, tanto em casa quanto a passar aos outros conhecimento adquirido, seja qual for sua vocação, terá que ser durante toda a sua vida, tanto um aluno quanto um professor. Assim, poderá avançar continuamente, pondo em Deus sua confiança, apegando-se àquele que é infinito em sabedoria, que pode revelar os segredos ocultos durante de séculos e resolver as mais difíceis problemas para a mente que nele crê. A palavra de Deus enfatiza grandemente a influência das companhias e o caráter em desenvolvimento das crianças e dos jovens, aqueles que, com a quem anda, os princípios que adotam, os hábitos que formam, decidirão a questão de sua utilidade aqui e de seus interesses futuros e eternos. É um fato terrível o que deve fazer tremer o coração dos pais que em tantas escolas, colégios e que se mandam os jovens em busca de cultura
disciplina intelectual domina a influência, que deturpa caráter desviante. Dominam a influência, que deturpam o caráter, desviam a mente da verdadeiro objetivo da vida e invitam a moral. Mediante o contato com os irreligiosos, os amantes dos prazeres e os corrompidos, muitíssimos jovens perdem a simplicidade e a pureza, a fé em Deus e o espírito de sacrifício que pais cristãos incentivaram ou conservaram mediante cuidadosas instruções, fervorosas preces. Muitos dos que entram na escola com o intuito de preparar-se para algum ramo de serviço desinteressado, observem-se em estudos seculares. Desperta-se o desejo de alcançar distinções nos estudos e honras no mundo. Perde-se de vista o desígnio para o qual entraram na escola e a vida é dedicada às ocupações egoístas e mundanas. Assim se formam muitas vezes hábitos que arruinam a vida tanto para este mundo como para o porvir. Em geral, homens e mulheres que possuem ideias amplas, desígnios altruístas, nobres aspirações são aqueles em quem estas características foram desenvolvidas mediante a convivência que tiveram nos primeiros anos de sua existência. Em todo o seu trato com os filhos de Israel, Deus insistiu com eles sobre a importância de velar pela companhia que seus filhos mantinham todos o regulamento da vida civil, religiosa, social, eram feitos tendo em vista a perseveração dos filhos contra as companhias prejudiciais, familiarizando-os desde os mais tenros anos com os preceitos e princípios da lei de Deus. A lição prática proporcionada por ocasião do nascimento de nação era de natureza a impressionar profundamente todos os corações. Antes do derradeiro e terrível juízo que sobreveio aos egípcios com a morte dos primogênitos, Deus ordenou ao seu povo que reunisse seus filhos na própria casa. A ombreira de cada porta foi assinalada com sangue, e todos deviam permanecer dentro da proteção oferecida por este sinal. Assim, hoje, os pais que amam e temem a Deus têm de guardar seus filhos dentro do vínculo do concerto, dentro da proteção daquelas sagradas influências que se tornam possíveis mediante ao sangue remidor de Cristo. Afasta-se do mal. Cristo disse sobre seus discípulos: eu lhe tenho dado a tua palavra. Não são do mundo, como também eu não sou. Não viram conforme os padrões deste mundo. Pede-nos Deus, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. Não se ponho eu julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque não somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem coisas impuras. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 14, 16 e 18. Reúne as crianças e faça com que conheça os estatutos de Deus e as suas leis. Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e os abençoarei,
e todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a relva que não espera pelo homem, e nem depende dos filhos do homem. Somos contados como Israel todas as instruções dadas aos israelitas e outrora relativamente à educação, preparo de seus filhos, e todas as promessas de bênção mediante obediência dirigem-se a nós. A palavra de Deus a nós é: eu o abençoarei, seja uma bênção. Cristo disse acerca dos primeiros discípulos e todos os que houvessem de nele crer, mediante a palavra deles, eu lhe transmiti a glória que me deste, para que seja como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Maravilhosas palavras, quase além do alcance da fé. O Criador de todo o mundo ama os que se consagram ao seu serviço da mesma forma que ama seu Filho, mesmo aqui e já agora seu misericordioso favor nos é concedido. Nessa maravilhosa extensão, ele nos conferiu a luz e a majestade do céu e com ele nos deu todo o tesouro celestial. Assim como nos prometeu para a vida futura, conceda-nos dons principesco nesta vida, como objeto de sua graça. Deseja que desfrutamos tudo que nos enobrece e eleva o caráter. Ele espera infundir na juventude poder de alto, a fim de que possa permanecer sobre exaquentado bandeira de Cristo para trabalhar como ele trabalhou, a fim de dirigir as pessoas a caminho seguro para colocar aos pés de muitos sobre a rocha eterna. Todos os que estão buscando trabalhar de acordo com os planos de educação de Deus, não de ter sua graça mantedora, sua contínua presença, seu poder protetor, a todos ele diz: seja forte e corajoso, não tenha medo e nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você. Não o deixarei e nem abandonarei. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e fecunde e faça brotar, para dar somente a semeador o pão o que come. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria, em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cântico diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Por todo o mundo, sociedade se acha em desordem e uma transformação radical se faz necessária. A educação dada aos jovens deve moldar toda a estrutura social. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos, renovarão a cidade arruinada, destruídas de geração em geração. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, a amo com justiça. E fidelidade lhe darei a sua recompensa, com eles farei aliança eterna. A prosperidade deles será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que ouvirem conhecerão que eles são família bendita do Senhor. Porque como a terra produz seu renovo, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e louvor diante de todas as nações.
Isaías 61, 4, 6, 9 e 11.